função das transformações sociais, culturais e familiares que acontecem desde o último século, o papel da figura paterna passou por transformações. Qual que é a função de pai? Será que é uma figura importante para o desenvolvimento da criança? É o que a gente vai discutir agora aqui no Mentalistas. Começa agora, Mentalistas. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Axel Rude, que é pai do Igor, de 3 anos de idade, e do Arthur, de 1 ano. Tudo bem, Axel? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. O Axel cuida dos filhos enquanto a esposa trabalha e a gente vai saber direitinho essa história, como é que foi a decisão de ser pai em tempo integral. Do outro lado da bancada do Mentalistas, a psicóloga e neuropsicóloga Edilene Bellini Peroni Benzic, que é doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP. Como vai? Tudo bem, doutora? Bem, Camila, muito bem. Bom, o Axel trouxe pra gente aqui os 2 pequeninos, o Igor, de 3 anos, e o Arthur. Como é que você lida com as crianças no seu dia a dia, hein? É uma coisa, não posso falar que é fácil, né? Quem fica com criança em casa sabe que não é fácil, né? Às vezes, logo no começo, quando eu comecei a ficar só com o Igor, eu encontrava os amigos, e aí, você não tá trabalhando? Eu falei, não, eu tô em casa, eu trabalho agora com eles, né, eu sou do lar, então você passa o dia inteiro jogando videogame? Era a primeira coisa que eu perguntava, eu falava, pergunta pra sua mãe se ela brincava quando ela cuidava de você pequeno, né? Então, E como é que foi essa decisão, assim, de cuidar dos filhos? Conta um pouquinho pra gente, compartilha a sua história, né, Axel? Eu trabalhava como analista de processos, né, num call center grande. Tinha acabado de ter uma promoção importante, assim, dentro da carreira, e o Igor estava com 2 meses, e o puerpério é uma fase muito difícil, né, o pós-parto, o puerpério, esse começo, assim, e minha esposa estava com a minha companheira, né, a Bila, estava com todos os problemas que vêm decorrente, a dificuldade na amamentação, na criação, a falta de apoio dessa rede materna que existia antigamente, né, as mulheres da família já mais distantes, assim. E aí a gente tomou uma decisão, assim, eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, eu preciso de umas férias 30 dias agora, ou você me dá, eu peço as contas. Ele falou, não tem como, né, decisão não tem como, então eu vou embora hoje, tá? Assinei, fiquei, e era uma coisa meio que passei até provisória, assim, né, quando tudo engrenar, eu procuro outro emprego, a gente volta, mas a gente acabou descobrindo, né, esse jeito, e foi uma decisão, na verdade, uma possibilidade, assim, que a gente teve, porque com o salário dela a gente conseguiu, né, se virar, se manter um pouco. E agora só com o meu salário não daria, né? Então a gente acabou decidindo, vamos fazer essa experiência, ver se dá certo. Eu ficando em casa, ela trabalhando, e deu certo que a gente já tá aí já. Há 2 anos, pelo menos, né? Já não, 3 anos. 3 anos, né? Esse ritmo, é. Ô, Igor, então, bom, ficar com o papai em casa, a mamãe trabalhando, né? E aí, de fim de semana, sua esposa tá junto com você? Tá junto, sim. De fim de semana ficar junto, né? A gente aproveita o máximo possível. E no caso dos seus pais, você também foi criado no modelo antigo familiar, que a mãe em casa e seu pai trabalhava? Em casa, o pai fora, o pai mais ausente, assim, né? Trabalhando bastante, pegando de manhã, voltando pra casa à noite, né? E a mãe cuidando de tudo, assim, com mais 2 irmãos, né? Cuidava de 3, né? Quantos anos você tem, Axel? Eu tô com 41. 41 anos. Bom, então pra gente falar um pouquinho, já tendo como exemplo, né, essa história do Axel, que é pai em tempo integral. Qual que é a importância da figura paterna para o desenvolvimento das crianças, hein, Edilene? Então, Camila, o papel do pai, ele é de suma importância, né? E no século passado, ou há anos atrás, talvez até como a Axel comentou a respeito do pai dele, o pai tinha uma função puramente de prover a família, né? E de ser autoridade máxima naquela família. Mas com o passar dos anos, esse papel está se transformando e nós não chegamos ainda nos finalmente, né? Acho que com o passar do tempo, com o ingresso da mulher na carreira, a mulher também não quer mais ser mãe em tempo integral, né? E o pai está querendo ser pai mais do que antigamente ele quis ser, né? Então eu vejo o despreendimento, né, do Axel, a proposta, a disponibilidade dele de assumir esse papel. Então, o pai, ele tem uma função de estruturação psíquica, de estruturação cognitiva, de estruturação social. É ele que apresenta a realidade para a criança com estrutura. Antigamente, ele apresentava
a realidade, só que sem carinho, sem ternura, de uma maneira muito, assim, dura. Era mais distante essa relação entre pais Era fria e filhos? e distante. Exatamente, era fria e distante. Hoje em dia ela está muito próxima e mais afetiva. Você sente isso, Axel, que com seu pai era mais distante e com os meninos você está mais próximo dele? A gente acaba, acho que, guardando as memórias as partes mais legais, né? Então eu lembro muito de brincar com meu pai, de acordá-lo, da gente passar o dia no parque jogando bola, né? Mas se eu pensar racionalmente, eram só aos domingos que isso acontecia, né? Então, fim de semana, mas você né? guarda essa, né? você guarda essa parte, assim, né? Mas eu lembro de ser bem próximo, mas se eu pensando hoje em dia friamente, eu percebo que realmente, eu não sei como era, se era possível ele estar mais presente, né? Até financeiramente falando, assim, né? Já que ele tinha que dar conta do sustento. Era o papel do pai, né? Dar conta do prover o sustento da casa, né? E lembro das dificuldades da minha mãe com 3 lá em casa, assim, também. Vocês eram em 3, 3 então. irmãos, 3 meninos. É difícil, hein? 3 filhos, hein, pra administrar, né? Não é fácil, não é fácil. E eu percebo, assim, com as amizades que a gente tem próximo, a gente tem um círculo de amigos do começo, ou já começou na gravidez, né? Alguns grupos que a gente frequentava na gravidez, ou lá no pós-parto, a gente tem bastante amigos que a gente se mantiveram já nesses 3 anos, assim, né? E eu percebo que realmente tem a maioria dos pais, assim, que a gente mantém contato, tem essa visão de estar mais próximo, se possível trabalhar em casa, tirar dias da semana, tentar tirar, quem tem possibilidade de licença, tira licença, mas realmente é uma configuração familiar, né? Na nossa família foi possível, em outras não é, não tem como julgar, assim. Então você tem mais amigos que também são, entre aspas, do lar, como você. Não do lar, mas a maioria procura trabalhar em casa para passar mais tempo, assim, dividir, né? Trabalhar, a gente vai num projeto de educação que a gente frequenta, o projeto Leve, então alguns pais levam as crianças lá e ficam com o notebook trabalhando ali do lado, sabe? Tem abrir essa possibilidade, assim. Você observa essa transformação na sociedade, Dilene? Muito, Camila. Hoje em dia, os pais, eles não querem mais ficar tão distantes dos filhos. Então, mesmo que eles trabalhem, cheguem à noite, eles têm vontade de participar ativamente da rotina do filho. Muitos chegam à noite e ainda vão fazer lição com as crianças, vão dar banho, vão contar histórias. Então, mesmo não podendo ficar o tempo todo, o período todo do dia, mas eles têm necessidade de compartilhar a rotina com os filhos, cada vez mais. Você sentiu diferença entre o próprio Igor e o Arthur no lidar? Porque depois que o primeiro é diferente do que o segundo, né? Qual que é a diferença que você sente mais? Assim? Com o segundo a gente fica mais desprendido, né? Porque com o primeiro, a gente parecia que ia quebrar, né? Qualquer coisa. Se o vento está forte, você já morre de medo. E você tem uma experiência, uma bagagem maior, né? De possibilidades que podem acontecer em cada situação, mas é uma outra pessoa, é outra personalidade. Né? Quando você acha que vai fazer uma coisa, não foi nem isso que deu certo, nem o que deu errado. É uma terceira opção que ele apresenta, né? Você citou que a sua esposa teve muita dificuldade nesse período puerpério. Para o nosso ouvinte que não está, assim, familiarizado, são os primeiros 40 dias, né? Da mulher que ela fica ali, na verdade, mais mesmo, a primeira parte, nos primeiros 3 meses, às vezes, porque que demora. Que tipo de dificuldade que ela teve mais, assim? Que você sentiu que ela precisava mesmo de um apoio? Ela se sentia muito muito solitária, porque você passa o dia inteiro com o bebê no colo, né? A dificuldade da amamentação, que é uma coisa difícil, né? Teve ela conseguiu, a gente teve apoio de algumas doulas que foram lá em casa, pessoas que foram ajudar ela, assim. E o dia a dia mesmo, realmente ver que horas que ela tem, sabe? Precisava de alguém, às vezes ela não conseguia levantar para pegar um copo d'água, né? Então, sabe, uma coisa assim. Não é que não conseguia, não era dificuldade. O que eu faço agora com esse bebê que chora, né? E aí eu resolvi ficar em casa para ajudar, né? Dar esse apoio total, assim. Qual que é a análise que a gente pode fazer dessa figura de pai nesse momento, nos primeiros meses, né? Que a mulher já deu à luz, né? Qual que seria o papel ideal mesmo para um pai presente nesse momento? A presença do pai nesse momento, ela fornece toda a estrutura para a mulher. A parceria, a cumplicidade ali, as 4 mãos para estar lidando com as dificuldades da criança, inclusive estabelecendo apoio emocional para essa mulher que mudou a vida dela, né? Ela não era mãe, agora ela ou ela tinha um filho só, agora tem 2. Então, ele é um parceiro, né? Que vai dar toda a sustentação para a mulher naquele momento.
Bom, estou recebendo aqui no Mentalistas deste fim de semana a Edilene Bellini Peroni Benzic, que é psicóloga, neuropsicóloga e doutora em psicologia escolar e desenvolvimento humano pela USP, e o Axel Rude, que ele intitulou-se do lar, né? Mas é pai em tempo integral, né, Axel? E fez isso como uma opção de vida. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. De volta com Mentalistas, falando sobre a importância da figura paterna, né? E eu convidei para bater um papo com a gente o Axel Rude, que é pai do Igor, de 3 anos, do Arthur, de 1 ano. Ele é pai em tempo integral, né? E fala com propriedade sobre essa tarefa, né? De criar os filhos e tudo mais. E a Edilene Bellini Peroni Benzic, psicóloga, neuropsicóloga, doutora em psicologia escolar do desenvolvimento humano pela USP. Começar com você, Edilene, uma dúvida que surgiu. A partir de que idade ou a partir de qual momento do desenvolvimento da criança ela percebe a presença mesmo do pai? Eu digo pelo seguinte, ela passou 9 meses, né, na maioria dos casos, na gestação, tem essa questão da amamentação, que sempre é muito a mãe e o filho, é quase como se as duas pessoas fossem uma só. Exato. Em qual momento que o pai aparece do ponto de vista da criança, com o olhar da criança? Você acredita que desde o ventre? Desde o ventre? A Como é que é isso, criança Edilene? escuta o timbre de voz do pai, que é diferenciado, que é mais forte, ela se mexe mais, ela dá os chutinhos, porque ela nota a presença do pai. Obviamente, quando ela nasce, então tem toda aquela situação de integração com a mãe, aquela dualidade, né, presente, mas o pai, se participar, muitos pais, na verdade, Camila, eles fazem a primeira troca de fralda, são eles que dão o primeiro banho, o pai participativo é aquele que vai no ginecologista, faz todo o pré-natal, ele acompanha. Então, a criança vai notando a presença dessa figura, desde sempre, né? Você trocou a primeira fralda deles? Qual foi o seu primeiro contato, assim, que você lembra como pai do Igor e do Arthur? Você pode contar umas experiências pra gente? Eu participei, eu fui em quase todos os ultrassons, as consultas, né? Desde a gestação, então? Desde a gestação, né? Até a opção, a gente acabou optando por ter o parto em casa, né? Com os dois, né? Já desde com o Igor, assim, que a gente morre de medo de hospital. Por quê? Uma coisa... Eu não sei, assim... A gente brinca assim que eu não gosto de médico, né? Eu falo, você vai no médico e arruma uma doença pra você, né? E a gente, na verdade, tinham já amigos que tinham tido parto em casa, ou tinham tentado ter o parto em casa, a gente resolveu ir atrás pesquisar, né? Como era isso, né, do parto natural, mas para quem já tem conhecimento, assim, de ouvir falar de violência obstétrica, a gente começou a pesquisar, começou a ficar com medo de ter o parto roubado, né, como fala, às vezes virar uma cesariana sem necessidade, assim, né, de passar por essa experiência, pode acontecer, né. E a gente acabou marcando de conhecer um grupo, né, que ficava o Grupo Gama, ia ter uma palestra, parto domiciliar versus parto hospitalar, né, para conhecimento, e eu acabei indo ver essa palestra, assim, cheguei em casa, falei para ela, não, vamos ter em casa, porque, eu lembro que a parteira, foi quem virou nossa parteira na crise, ela que deu a palestra, a gente acabou vendo, assim, que realmente, ela falou, o principal fator para escolher esse tipo de parto em casa ou no hospital é convencer o marido. Então, se eu já fui convencido na hora ali, né? Acabou ficando mais fácil, assim. E interessante isso, né? Do marido ir atrás das informações. Eu não confesso que eu não tinha visto isso. No consultório é comum esse caso ainda? Vamos dizer que o Axel é um dos primeiros aí. Não é tão comum. Não é tão comum porque às vezes a mulher não aceita. Ela tem mais medo, ela quer ter todo o amparo médico, ela precisa desse apoio mais formal, digamos assim. Então, acho que não são todos que são adeptos a esta proposta. É interessante isso que você diz, é que muitas vezes a mulher não aceita. Qual que deve ser a postura da mulher, né? Quando ela tem o filho e tem a presença do esposo, enfim, do companheiro, do pai dessa criança.
ela deve tentar inserir esse pai, porque muitas vezes o pai acha, isso aqui não é coisa que eu devo me meter, né? Por exemplo, a escolha do parto mesmo, a papinha, o jeito que vai dar de mamar e tal. Qual que deve ser a postura ideal da mulher também? Porque às vezes a mulher pode tentar afastar esse marido, não é? Exato, porque muitas têm ciúmes e sentem que aquele filho é só dela. E então é importante que ela libere um espaço para que esse pai possa chegar desde sempre e também é filho dele, é filho dos dois. Então os dois devem discutir juntos todas as decisões em relação àquela criança. Né? Mesmo que na hora não haja um acordo, então, olha, tem um assunto pendente, vamos pensar mais sobre isso, nós vamos decidir juntos a respeito daquela criança. Porque muitas mães, ou porque tiveram vivências negativas em relação aos próprios pais, não tiveram uma figura paterna muito próxima, quando elas têm um filho, elas tomam aquele filho como sendo só dela. E às vezes o marido se acomoda, ele tenta chegar, ela não deixa. Então ele vai ficando distante, você pode se acomodar e aí a relação pai e filho vai ficando comprometida. Então tem que haver uma permissão da mãe, né? Ela tem que dar essa permissão. Uma coisa que eu percebi assim na experiência pessoal foi que, como realmente é uma fase bem delicada, bem de extrema sensibilidade da mulher, o parto e o pós-parto, né? Eu entendi que eu acabei lendo alguns textos assim que eu teria que cuidar dela nesse momento, né? Então, assim, ela cuida do bebê e eu cuido dela e da casa. E teve eu não lembro o nome da autora que a gente leu agora, com clareza aqui, né? Mas dizia que, assim, o papel do homem é ser o leão, que protege o bando. Então, a gente entrou em comum acordo até antes do parto, assim, olha, não vai visitar ninguém nos primeiros dias, ninguém vai bater aqui em casa, não adianta vir parente. E eu falei, pode deixar, se alguém tocar a campainha aqui, eu falo, olha, volta outro dia que hoje não dá, tá? A gente teve esse acordo, né, antes. E eu estava claro que eu teria que cuidar dela. E ela cuidaria do bebê, mas logo a gente fez tudo junto, né? A maior parte do tempo, assim. Mas acho que é bem... até às vezes eu participo, me chamam para conversas para casais que estão prestes a ter filho, assim, né? Sempre surge esse assunto, assim, o papel do pai no parto e no pós-parto. Eu sempre falo, olha, cuida dela. Cuidando dela, ela vai cuidar do bebê. É uma engrenagem, né? Sim, é uma engrenagem. Vai conseguir ficar... Porque se você quiser... depende do outro ali para a coisa funcionar e a dinâmica dar certo. Sim, mesma coisa quando vem visitas em casa que querem ficar com o bebê no colo e a mãe fica lá, né? A gente fala assim, olha, você vai visitar um recém-nascido, leva uma comida, leva um doce que ela gosta, lava uma louça, vai lá, lava uma louça, porque, a mãe e o pai, eles têm que cuidar do bebê, né? Então, se você quer ajudar, ajuda a família, né? Que interessante isso, né? Porque é como ele disse, o Axel contou pra gente, eu tive essa consciência, li alguns artigos pra descobrir um pouco mais como lidar, né? Porque acho que principalmente no primeiro filho você fica um pouco perdido, né? Sim, Mas não são todos os pais que têm essa iniciativa, né? Inclusive, Camila, há uma diferença muito grande entre querer ter um filho e querer ser pai. Qual que é a diferença? Então, me parece que o Axel aqui está mostrando a grande diferença. Querer ser pai é o quê? Participar, descobrir com a esposa o que é melhor, ter um desprendimento importante em relação à parte pessoal, né, profissional, a parte social, o aspecto social, e aí poder ser o pai, né, que é exercer essa função com amor, com carinho, com determinação, com afinco, apesar de todas as dificuldades. Agora, querer ter um filho, eu tenho um filho, mas ainda continuo distante, delego todas as minhas tarefas para minha esposa, ela resolve, ela vai na reunião escolar, ela decide se quer mudar de escola, ela decide que médico que quer ir, eu nunca frequento uma consulta com os meus filhos, não sei o que se passa, não sei nem quem é amigo do meu filho. Então, isso é ter um filho apenas. Agora, ser pai é outra coisa, então, eu acho né? que tem que encarar como uma transformação. Você não é mais a mesma pessoa. Você não pode ser a mesma pessoa. Não é só mais você, se você quiser ter né? o mesmo, as atitudes, tudo que você fazia sem filho, você vai continuar sem ter o filho ao seu lado, né? O que mudou mais pra você quando você se tornou pai? Eu acho que... Não vou dizer que eu era irresponsável, assim, mas eram outras responsabilidades, né? Era mais comigo, com ela, com a nossa vida, com festas, com a diversão, né? Saudável, né? A gente demorou, né? A gente já tava junto, acho que há
10 ou quase 10 anos quando a gente resolveu engravidar. Então vocês estavam morando juntos há 10 anos e aí vocês demoraram 10 anos para decidir ter um filho. Até mas então a gente assim, não pensava. Vamos ter um filho? Ou ela engravidou e não, vamos ter um filho. Não, vamos ter um filho. Foi decidido, os dois legal. foram, vamos ter um filho, vamos ter mais um, agora chega. Tá bom. Vocês vão parar nos dois, então? Sim, acho que sim. Por enquanto ele decidiu parar nos dois. Acho que o casal que tem essa oportunidade de pensar e planejar, talvez eles consigam até se preparar melhor, não é, para esse momento? Não tenha dúvida, né? Porque já existe um preparo emocional anterior. Antes de você engravidar biologicamente, você engravidou emocionalmente, abriu espaço já para isso. É diferente num casal que a criança vem sem planejamento, que ainda não tem espaço, ainda vai ter que abrir um espaço, não só físico, mas também emocional, né? Tem um assunto interessante que a gente falou na época do Dia das Mães, né, que a gente falou da figura materna, e eu queria saber do ponto de vista de um pai se é a mesma coisa, porque assim, a mãe muitas vezes fica fantasiando, né? Quando ela, desde a gestação, vai ser menina, se for menina vai chamar Lúcia, se for menino vai chamar Gabriel, aí se for menino vai ser jogador de futebol, sei lá, se for menina vai ser bailarina, os maiores clichês que a gente pode imaginar, mas faz parte, não é natural isso, Edilene, desse bebê que é um bebê de fantasia, assim? É um bebê ideal, nós chamamos de bebê ideal, e aí quando chega o bebê, ele mostra que não é o seu ideal. Ele chora, não dorme na hora que você espera, não se alimenta como você gostaria, tem às vezes um gênio mais forte e, enfim, o bebê real é diferente do bebê ideal. E aos poucos, alguns pais demoram muito tempo para poderem entender e aprenderem a lidar com o bebê real. É aquele que chegou até eles, não é aquele bebê idealizado por eles. Isso também para o homem é igual também, para o homem e para a mulher. Você sabe que é igualzinho. É igualzinho. Sim, a gente tinha uma ideia, né, quando estava no final da gravidez do Igor, que a gente já estava pensando aonde ia ser a creche que a gente ia colocar ele, porque dali um deixava na ida, o outro na volta do trabalho ia buscar, e compramos berço, e compramos tudo que se diz, mamadeira, chupeta, e quando na semana a gente falou, não vou deixar esse pequenininho numa creche com sei lá quem, sabe, assim. Eu sei que, lógico, que se você tem necessidade, não tem como sair do emprego, uma creche é uma realidade. Você vai procurar sempre o melhor para você e para os seus filhos, né? Mas a gente falou, não, foi até que surgiu a ideia, não, se eu posso ficar em casa com eles, se eu tiver que trabalhar para pagar uma creche, eu fico em casa com eles, né? Foi essa opção, assim. E o berço também, acabou virando uma estante, porque a gente nunca usou o berço, eles acabaram dormindo na cama com a gente até um bom tempo, né? Tudo escolhas que a gente fez, né? Leu, estudou, experiências, né? Mas assim, por exemplo, você pensava assim, ou ainda pensa, porque eles são pequenininhos, né? Ainda tem... eu sei que às vezes você pode falar, não vou fazer planos porque eles vão decidir o futuro deles, mas você pensa assim, de repente o Igor vai tocar violão, ou o Arthur vai tocar um baixo, sei lá, né? Você tem essa veia musical também, né? Você pensa um pouco nisso também? Não, eu penso mais em oferecer o conhecimento para eles, né? Porque eu tive... Minha mãe é musicista também, dá aula de piano, de sanfona, então eu sempre convivi com música, então a gente sempre tá ouvindo música quase o tempo todo em casa, né? Já levei o mais velho, assim, eu tenho um grupo que às vezes a gente fica mais parado do que tocando, mas quando tem ensaio, eu levo ele no ensaio, né? Ele já participa também. E o esportes, qualquer vivência que a gente tem de esportes por aí, a gente leva para conhecer. Sabe, leitura, né? A gente sempre incentiva a leitura. Algumas coisas que eu tive na infância, assim, música, esporte, leitura, isso a gente acaba deixando assim. Mas eu penso mais em oferecer para eles poderem escolher, não tentar, que eu sei que essa coisa do pai querer direcionar, mesmo que não seja assim, obrigando, assim, mas ter esse sonho do pai pode acabar frustrando o filho depois, né? O que você diz sobre isso, Edilene? Porque às vezes é um sonho não realizado dos pais e eles esperam que os filhos possam realizá-lo. Então, eu não estudei, meu filho vai estudar. Eu não fui jogador de futebol, mas meu filho será. Então tem uma expectativa, né, se os pais não tomarem cuidado, não tiverem consciência, eles podem conduzir os filhos a falsas escolhas. E é uma insatisfação muito grande depois na vida adulta. Eu estou conversando aqui na Rádio Estadão com a Edilene Pellini Peroni Benzic, que é psicóloga, e também doutora em
Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP, e também o Axel Rude, que é pai do Igor, de 3 aninhos, e do Arthur, de 1 aninho. Então, vocês não podem observá-los, eles estão aqui no estúdio, mas estão cheios de brinquedos. Ó, o mais velho já sabe mexer no celular desse jeito, hein, Axel? Desde pequenininho. Por enquanto, só na calculadora. Só na calculadora? Ih, mas daqui a pouquinho vai pegar Pokémon, essas coisas, hein? Com a tecnologia, você deixa eles mexerem à vontade ou não? Você tenta mudar um pouco? A gente fez uma opção de não liberar, porque não é necessário no momento, né? Até a TV mesmo, a gente não tem costume de ver televisão, assim, a gente adora a TV, assistir séries, a gente acaba assistindo à noite, depois que eles dormem, a gente assiste uma série, às vezes, durante o jantar, para relaxar, né? Então a gente evita, a gente acaba vendo, às vezes, TV uma vez por semana, a gente demorou, seguro, até não ter, né? E tentar realmente deixar mais vídeo, mas é difícil, né? Porque a TV é uma babá ali, né? Você liga a TV por 2 horas, ele vai ficar 2 horas entretido, né? Isso é verdade, né, Direne? Eu já vi muitos pais que às vezes vão no restaurante, abrem o tablet e deixam lá num desenho animado. Para eles poderem comer. Pra eles ficarem... Porque senão eles não conseguem almoçar. Sim, quando tem criança pequena, um fica com um, outro almoça, né? Vão alternando para eles poderem comer, para poderem respirar, porque é uma batida grande com crianças pequenas, não tem horário, né? Não tem horário, o trabalho é 24/7. 24/7, não tem folga. como. O Igor brinca comigo assim, né? Ele chega no sábado, e ele pergunta: mamãe, você tá de folga? Hoje tô. Aí ela pergunta: e o papai? O papai não tá de folga. Aliás, nunca está, né? Nunca está, né? Interessante, assim, a gente observando, assim, o comportamento dos casais com filhos, né? Em várias situações no shopping, em centros de compras ou até mesmo em restaurantes, como você ressaltou. E eu vejo, às vezes, as mães simplesmente saindo, deixando de comer para fazer as coisas, as funções maternas básicas, né? Trocar uma fralda, dar de mamar. Ou até mesmo a criancinha vai brincar num playground, se tiver o espaço, e ela deixa de fazer as coisas para ela para exercitar isso. Já que a gente está falando da figura paterna, o que a gente pode aconselhar para os pais ficarem mais atentos? Porque às vezes pode até ser uma questão cultural, né? Desde que o mundo é mundo, a mãe sempre foi aquela que cuidava das questões familiares e que envolviam os filhos, e os pais não. São os provedores da casa, como você já mencionou, né, doutora, no bloco anterior. Então, o que a gente pode recomendar para que essa dinâmica familiar funcione da melhor maneira possível, para que não tenha atritos também, né? Porque isso vai minando o casal, né, conforme vai passando o tempo. O que você pode recomendar pra gente? Não tenha dúvida, Camila. Os pais, eles podem ser um pouco mais solidários à sua esposa, né? Ficar com um olhar maior em relação a ela, se ela está cansada, se ela precisa de uma ajuda, oferecer uma ajuda. Você quer que eu vá? Você quer que eu pegue? Então, é um trabalho de verdade, de parceria, né? Criar filhos significa trabalho, não tem só coisa boa e gostosa. É resignação a maior parte do tempo. Acho que nesse caso, assim, é ter um olhar sensível, né? Porque eu até falei um pouco antes, estava falando, eu acabei me perdendo no raciocínio, que dá de entender como uma transformação. Agora você é um pai, né? Você não é mais o cara, você é o pai. Então você tem... Porque acho que para a mulher a transformação é física, né? Ela passa, ela engravida, né? Ela vê a barriga crescendo. Concretamente. Né? Concretamente. Tem o parto, né? Que é algo concreto. E acho que até participar do parto para o pai é uma coisa que é muito importante, assim. Eu participei ativamente, assim, eu peguei lá já, a gente nasceu na banheira, né, então tava junto na água. Entender que é uma transformação mesmo, encarar, fora, agora eu sou outro cara agora. Os dois nasceram em casa, os dois na banheira. Qual que foi a sensação do Igor, que é o mais velho, de você ver o seu filho nascendo assim em casa na banheira? Chorando, tremendo, a parteira apontando para eu pegar e eu não conseguia nem me mexer, né? Travei. Foi. Imagino, deve ser emocionante, né? O segundo o Igor assistiu também, ele acordou na hora, foi de madrugada, ele viu também. Que legal. Ele também participou? Participou. Você deixou ele participar? Aham, tava no quarto do lado, né? Nós somos no nosso quarto. E participou ativamente ali, né? Né, Igão? Agora a gente fez uma pausa leve. Você é o bombeiro, olha lá, tá vendo? Os meninos estão aqui participando dessa gravação, né, com a gente. O nosso ouvinte não conseguiu observar, mas o Arthur chorou, né? Ficou ali com um momentinho que você teve que apartar e tal. Como é que você identifica que o choro é porque
porque eu não tive filhos ainda. Eu acho que eu vou ter dificuldade, de qualquer ser humano teria, não é verdade? De saber se é fome, se é cólica, se é manha ou se é sono. Como é que você descobriu isso no seu dia a dia ali, como pai em tempo integral? Você vai vendo alguns sinais que eles dão, né? Às vezes quando às vezes tem algum horário do sono, ele dorme, às vezes no meio da manhã ele acaba dormindo, ele acorda cedo, né? 6 da manhã ele tá de pé, então lá pelas 10, normalmente é sono. E você tenta antecipar, você vai aprendendo, né? Então você oferece uma fruta antes dele ficar com fome, porque senão ele vai reclamar de fome, né? Então você vai oferecendo, vai sacando pequenos sinais, assim, quando ele tá com soninho, por exemplo, o Arthur tá com sono, ele coça a orelha. Ele coçou a orelhinha e fala, tem um sono vindo aí, né? Uhum. E tentativa e erro também, né? Chorou, oferece a água. Agora, ele já tá com mais de 1 ano, é um pouco mais fácil, mas quando era menorzinho ainda, ela deixava o leite em casa, né? Eu oferecia o leite no copinho, leite materno. Então, a primeira coisa, eu oferecia o leite. Não é leite, vê a fralda. Não é a fralda, vê o sono. Não é sono, dá um brinquedo, sabe? Vai... Ela deixava o leite no copinho porque ela voltou ao trabalho logo. Sim, como é que foi com 5 isso? meses ela voltou, né? Ela pegou os 4 meses de licença e depois ela teve que voltar, né? Com o Igor, ela trabalhava um bom tempo em casa, né? A editora que ela estava na época, né? Ela conseguia ficar trabalhando de casa, então ela conseguia amamentar ele o tempo todo. Então ela deixava o leite em casa e você oferecia? Sim, a gente congelava o leite, eles, né? Eu até já dei uma consultoria para pais como oferecer o leite no copinho. Eu aprendi por experiência. Você quer fazer bagunça, né? Não quer ficar parado. E eu oferecia no copinho. A gente tentou manter pelo menos há um bom tempo oferecendo só o leite antes da introdução alimentar, né? E agora, doutor? E nós convidamos o Dr. Joel Renaud, que é o nosso colunista aqui da Rádio Estadão e também diretor do Programa de Saúde Mental da Mulher do Hospital das Clínicas de São Paulo. Como vai, Dr. Renaud? Tudo bem? Tudo bem, Camila. Um abraço para você e a todos os ouvintes da Rádio Estadão. Ô, doutor, qual que é a importância da figura paterna, principalmente no lidar com a criança e também no companheirismo com essa mãe, que muitas vezes é mãe de primeira viagem, né? E precisa de um apoio de uma outra pessoa ao lado dela. Hoje, Camila, nós temos trabalhos mostrando a importância do papel masculino no desenvolvimento psicoafetivo e até de linguagem, psicomotor das crianças com o suporte paterno. A gente tem também algumas evidências que a falta de suporte paterno, ela pode predispor no futuro a alguns transtornos mentais nas crianças e nos adolescentes. Temos uma comprovação de que o papel masculino ele é tão importante quanto, seja no relacionamento com a mulher, no apoio, no alívio de estresse dessa mulher, nos cuidados com o bebê, na divisão de tarefas, no vínculo que ele estabelece com as crianças no dia a dia, por mais ocupado que esse pai seja. Agora, doutor Renaud, quais são as dicas, né, práticas que a gente pode passar aqui para o nosso papai, que é ouvinte aqui da Rádio Estadão, como que ele pode desempenhar da melhor forma esse papel de pai? Estando numa linha de convergência com a esposa. É muito comum que pais entrem em sérios conflitos, conjugais inclusive, por conta de divergências e falta de diálogo na condução da educação dos seus filhos. Então é importante que os comandos, muitas vezes, para essas crianças, sejam comandos em sintonia do casal, porque essas discussões, muitas vezes, na frente das crianças, elas acabam sendo muito deletérias para o desenvolvimento psicológico dessas crianças. Outra situação é que os homens, e me desculpem os homens, eu também faço parte desse universo, tendem a falar em tom mais agressivo, palavras de baixo calão, principalmente quando estão assistindo a um futebol. E esses exemplos para os baixinhos, eles são muito ruins para a formação das crianças. Fundamental também que as pessoas mudem de atitude, não cometam assim atos de violência. Não precisa necessariamente ser uma violência puramente física, muitas vezes uma violência verbal. A gente vê muito na rotina do casal, e o companheirismo, a cumplicidade é fundamental.
porque esses elos afetivos, essa formação até da estrutura de personalidade do indivíduo, tem muita influência, logicamente, não só genética, biológica, mas também no desenvolvimento, no comportamento de todo o sistema familiar. E isso é fundamental que funcione em sintonia e harmonia para que essa criança seja um indivíduo saudável do ponto de vista mental. Hoje nós falamos, inclusive, no período do pós-parto, nesse estresse, principalmente de pais de primeira viagem, em depressão pós-parto masculina. Nós temos alguns trabalhos no JAMA, que é o Jornal da Associação Médica Americana, mostrando que 15% dos papais têm o que se chama de depressão pós-parto. Não tem tanto uma correlação hormonal, biológica, como no caso da mulher, mas alguns fatores muitas vezes estão presentes. Alguns homens se sentem excluídos nesse período, tem uns que desenvolvem até um ciúme em relação ao papel da mulher com a criança, sentem-se rejeitados. Muitas vezes, pela questão da prolactina, a mulher tem um desejo, uma libido menor nesse período, o que aumenta muito o sentimento de rejeição que esse homem tem. Então é importante que também se atente ao papel do pai, de como ele se sente logo após os primeiros meses do nascimento da criança, que ele também não seja negligenciado, porque tem uns homens que até desenvolvem reações de hostilidade, de alguma forma rejeição, negação do próprio filho. Então as pessoas também precisam estar atentas não só ao papel da mulher, como também ao do homem. Muito bem, esse é o Dr. Joel Renaud, nosso colunista aqui da Rádio Estadão, diretor do Programa de Saúde Mental da Mulher do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Muito obrigada, doutora. Até uma próxima. Até uma próxima, Camila. Um abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Estadão. É um papel que não é fácil para o homem, né? Não, é difícil. Não é fácil, porque ele também perde a mulher de certa maneira e ganha. Antes era uma esposa, era mais namorada, eram só os dois, e quando se tem filhos ele também não tem a mesma atenção que a mulher despendia a ele inicialmente. Alguns podem se sentir enciumados, os mais imaturos, os mais dependentes emocionalmente, eles podem sentir o filho como um rival e aí estabelecer um conflito. Então a mulher sente que agora então ela tem 2 filhos, porque o marido, que deveria assumir o papel de pai, acaba se tornando um filho dependente, reclamão e não parceiro. Então, Axel, conversando aqui, né, com a Edilene, essa questão do pai, que para o pai muitas vezes não é fácil, né? Ele cumpre esse papel de pai, mas ele também era esposo até ontem, né? Como é que foi isso para você, a chegada deles e o relacionamento com a sua mulher mesmo? Você sentiu diferença? Aposto que teve alguma mudança ali, né? Sim, Quais são as diferenças que você sentiu? Acho que é essa transformação de você perceber que você tem mais responsabilidades e são como eu posso colocar, uma coisa que é muito mais séria, assim, porque você não pode, sei lá, você pode faltar no trabalho um dia porque você está doente, porque você está cansado e diz que está doente e está mal, está triste, né? Agora, com a sua esposa e com seu filho, você não tem essa opção, né, de faltar o cuidado ali no dia a dia, assim, né? Mas com relação ao afeto, por exemplo, né, com a sua esposa, tal, depois da chegada dos filhos, porque tem alguns homens que ficam até um pouco com ciúmes, né? Porque a mulher sempre dava toda a atenção, né? Ainda mais vocês estavam há 10 anos juntos, né? Era só vocês dois e de repente vem 2 pessoinhas para dividir o mesmo espaço. O que ajudou a gente foi bastante procurar bastante leitura, coisas que falavam sobre, né? A gente leu muito sobre a gravidez, né? E sobre o parto, antes do parto, e sobre essa fase, assim, né? E eu lembro também de um texto que eu li que falava, olha, você vai ter que esperar, você vai ter que ficar cuidando realmente da casa, cuidando dela, e com o tempo você vai perceber que existem entradas, né, que tem assim, que você percebe e volta o afeto, né? Se você manter o amor, volta o afeto, volta os carinhos, assim, mas está aberto, você tem que ser sensível. Para homem é difícil ter essa sensibilidade, né? Essa coisa de ser homem, ser fechado, não poder chorar, não poder... Mas sacar, né? Tentar abrir o coração mesmo e perceber que uma hora que volta, vai voltando. Não volta como era antes, mas volta uma vida de casal
com filhos, mas uma vida de casal. Você falou que você deu um curso sobre como dar o leite materno. Como é que foi isso? Isso foi bem legal, assim, na verdade, assim, a gente sempre tinha, por eu sempre dar, e lá na escolinha que eu vou com eles lá no projeto, né, o pessoal vê assim e acabam perguntando, né, e a minha esposa sempre deu também, ela fazia parte de grupos na internet, grupos de apoio à amamentação, né, como ela teve auxílio no começo, ela fazia parte desses grupos, tanto virtuais, como às vezes poder visitar, às vezes a mãe tinha trabalho de ter bebê para ajudar na amamentação, né. Então sempre surgiu a ideia, mas como é que faz para dar o leite no copinho? Como é que seu marido faz? Como é que o Axel faz para dar o leite? A gente está com medo aqui, que é difícil. Aí um dia ela falou, vamos tentar arrumar um espaço e dar esse workshop, assim, né? Ela falou, vamos, né? Já tinham vários aí que a gente colocou, fez um evento no Facebook, lá no próprio, no espaço que a gente faz com as crianças lá, essa acolhida das crianças. Falou, vamos fazer ali. Acabou indo, acho que foram 7 famílias, né? Alguns levaram até a avó ou a pessoa que vai ficar com o bebê, né? A Bila foi também, ensinou as mães como fazer a ordenha do leite, né? A gente explicou tudo, né? Todo esse passo a passo de como retirar o leite, como guardar, como a validade, como lidar. E fizemos uma experiência na hora, como todos eles conseguiram. Algumas levaram o leite já que tinham congelado em casa, né? Algumas tiraram na hora e a gente conseguiu fazer os pais ali, em louco, né? Oferecer. E foi bem legal, assim, a gente teve o retorno que a maioria ali, pelo menos os que mantiveram o contato, conseguiram, assim. Ô Edilene, pelo que você observa, até mesmo na sua experiência clínica, né, e com os pacientes, crianças ou adultos também, os pais ali, você observa essa mudança comportamental desde que surgiu a internet, ou então desde que se democratizou? É que nem o Axel falou que ele fez um evento no Facebook para poder disseminar esse conhecimento que ele tinha. Você acha que essas ferramentas tecnológicas também mudaram os padrões de comportamento, inclusive dos pais? Com certeza, porque todo esse conhecimento ficou mais acessível a todos. E também a questão do estereótipo, que o pai não participava de nada e hoje todos percebendo que o pai participa, que o pai chora, o pai é sensível, o pai também fica inseguro, o pai sente receio, o pai também tem vontade de ocupar um espaço na vida do filho. É um conhecimento democratizado. Olha, ele faz, se ele faz, que legal, eu também posso fazer. Puxa, vai ter um workshop lá de como o pai participa lá na vida do filho, como ajudar a esposa a amamentar. Então, isso é muito válido. A experiência do outro, porque nós crescemos muito com a experiência do outro também. Obviamente, cada experiência é uma, cada vida é uma, mas a troca é muito grande. É válido. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Mentalistas, estamos falando sobre o poder da figura paterna e a gente volta daqui a pouco, não saia daí. Já voltamos com Mentalistas, a vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas. De volta com o último bloco do Mentalistas, estamos falando sobre a importância da figura paterna, né, para o desenvolvimento da criança e arrisco a dizer, né, Edilene, para o desenvolvimento do próprio pai, porque ele também se desenvolve, não é só a criança, né? Então, bom, do ponto de vista cognitivo, né, de desenvolvimento mesmo daquela criança, os pais normalmente são aqueles que, pelo menos no estereótipo até outrora, não vou falar que até hoje, né, porque isso muda tão rápido, né, gente, mas assim, até ontem era a pessoa que na família vai ensinar a andar de bicicleta, vai jogar pra cima, sem medo, né? O pai tem esse papel mais de fazer com que a criança se arrisque mais e a mãe fica só com o coração na mão, né? A mãe fica, ai meu Deus, não vai andar de bicicleta, que vai cair, vai se esborrachar todo. Qual que é a importância mesmo do desenvolvimento cognitivo, educacional, da presença de um pai no seio familiar? Você falou uma coisa muito interessante, porque uma das funções do pai seria empurrar o filho para o crescimento. Empurra, vai que eu tô aqui. Se você precisar, eu tô dando estrutura. A mãe, ela empurra, mas sempre com aquela questão da mãe. Ai, vai, mas põe a blusinha, meu filhinho, cuidado, mas vai mesmo. Né? Então, ela empurra, mas empurra de um jeito mais medroso, talvez com mais culpa. O pai não. O pai, ele empurra, olha, vai com firmeza que eu tô aqui. Precisou, tô dando
toda a retaguarda, mas vai para o mundo, ele que apresenta o filho para o mundo. Então isso tem uma repercussão enorme no cognitivo, mesmo porque desenvolve habilidades de funções executivas, que são as funções de iniciativa, de planejamento, de organização, principalmente assim de flexibilidade mental na tomada de decisão para resolver um problema, né? São crianças que ficam mais corajosas, mais assertivas, mais seguras, e isso tem uma repercussão enorme no aprendizado, né? Não só socialmente, mas também cognitivamente. De maneira, então, que a figura paterna tem a sua função ali. É super importante, mesmo quem não tem um pai, sabe, Camila, um pai biológico, mas um pai substituto faria esse papel também. Um avô, um tio, um padrinho, um padrasto. Então, né? A criança, ela meio que ela elege uma figura paterna, mesmo que não seja o pai mesmo biológico. Exatamente, é importante ter esse referencial do pai, mesmo que não seja o biológico. E eu ainda acho que até já já percebo assim alguns relatos, experiências de pessoas conhecidas que até não precisa nem realmente ser um homem, né? Existem casais de mulheres, claro, né? Que as realmente configurações, né? Configura que cada um vai ter o seu jeito, até por experiência pessoal, cada um tem um jeito mais. Com os casais que a gente tem de conhecidos também, eu percebo que às vezes o pai é o que segura mais e a mãe é que empurra. Existe isso, porque é da pessoa, né? Mas acho que realmente tem que ter essas duas figuras, né? Aqui, mais cuidadora. E acho que até pode variar. Acho que eu percebo isso conosco, assim, né? Às vezes em algum assunto, eu sou mais cuidadoso, mais temeroso, e ela já fala, não, pode fazer. E em outros, ela, sabe, a gente tem... Mas tem cada um tem os papéis importantes. Isso que o senhor fala é incrível, porque a gente fez um Mentalistas já algumas semanas atrás, falando sobre essas novas configurações familiares. E é isso mesmo, num casal que você tem duas mães, né, duas mulheres, ou dois homens, dois pais, um vai exercer essa função que é a que mais vai incentivar, e a outra é mais cautelosa, né? Então, hoje em dia, não dá nem pra fazer essa separação de gênero. Né? O ideal seria isso, né? Que cada um fizesse um contraponto para justamente haver o equilíbrio. Sim. Porque se os dois empurram sem um preparo anterior, o filho também mas vai inseguro, vai sem estrutura. Se as duas figuras também puxam, não vai, cuidado, o mundo é perigoso, olha, o mundo é hostil, não vai não confia em ninguém, também você cria um filho completamente despreparado para ir para o mundo. Então, o mais interessante é que haja mesmo esse contraponto, né, para dar o equilíbrio. Sim. Oi, Edilene, você acha que isso pode também influenciar a elaboração ou a personalidade daquela criança quando ela virar adulta, dependendo do desempenho dos papéis dos homens e das mulheres ali nesse contexto? Não tenha dúvida, o ambiente ele tem um papel bastante importante na formação da personalidade, bastante importante. E quando a criança, o filho, admira aquele pai e adota aquele pai como sendo de fato seu, eles têm a capacidade de se identificar com esse pai e aí acaba fazendo as coisas que o pai faz. Então, quando é pequeno, quer usar o sapato que o pai usa, botar o boneco que o pai veste, ou tem os trejeitos até físicos, o jeito de falar. Por quê? Porque ele admira o pai, então, portanto, ele pode se identificar com ele. Isso acontece com a mãe também, né? Mas como hoje estamos falando do pai, é uma figura importante de estruturação psíquica, de verdade. E o pai contribui não só para a educação, mas para a formação da personalidade do filho. Você sente essa influência até mesmo do seu pai na sua criação, Axel? Sim, a gente percebe, né? Uma coisa não é... A gente percebe muito, o que você quer, você visualiza o que seu pai faz, né? Então, se seu pai joga futebol, eu queria jogar futebol com meu pai também, né? Uhum. E meu pai dirigia uma Kombi, meu sonho era dirigir uma Kombi. Tem muito isso, você fala, eu quero fazer igual, né? Se identifica, né? Identificar mesmo. Eu lembro do meu pai também tinha uma bota de borracha, eles saíam e vestiam aquela botina e ficavam andando pela casa. Eles mesmos, eles vestem sapato, né? Ou da mãe, né? Pega o sapato da mãe pra passear. Mas eu percebo muito isso, assim, eles querem realmente fazer. Hoje mesmo eu coloquei uma camisa de gola polo, o Igor quis colocar uma camisa de gola polo também, né? É engraçado isso, né? No dia a dia. E você poder observar isso sendo pai em tempo integral, deve ser riquíssimo pra você, muito, né? É um crescimento sem
sem tamanho. Uma coisa que eu aprendi assim é que você pode sempre muito mais do que você achava que você podia, assim. É um crescimento sem nome. Ô, Axel, quando você decidiu com a sua esposa ter esse papel, né, de ser pai em tempo integral, ela acabou vendo que era uma coisa ótima para vocês e tal, diante das outras pessoas, né, não só dos seus amigos ou da própria família, os seus próprios pais e tal, no começo você notou muita resistência? Do tipo, sério que você vai ficar em casa, né? Porque pode ter ocorrido isso. Eu não percebi assim verbalizado, né? Porque a gente realmente se fechou ali, né? O nosso núcleo familiar, né? Eu, ela e agora com os dois. E olha, então as pessoas sabem que a gente tem uma postura firme para as nossas convicções, assim. Tanto que eu tive uma conversa séria com a minha mãe. Eu falei, mãe, se você quer ajudar, você pode me ajudar, mas é do nosso jeito. Porque se não for do nosso jeito, não vai ser. Eu fui bem sério com ela, assim, olha. Porque se você quiser fazer... Tudo bem, não estou falando que o seu jeito é errado, mas a gente vai dar esse tipo de comida, esse tipo de educação. A gente optou por não dar televisão quando são muito pequenos. Então vai ter que ser desse jeito. Minha mãe falou, tudo bem, e é uma grande parceira hoje, né? Mas eu percebia na rua, né, no dia a dia na rua, assim, você que fica com eles? Isso é a mulher que trabalha? Aquela cara de quem vai fazer uma piadinha, eu já olho com a cara fechada de volta, sim, por quê? Aí a pessoa mesmo que para pensar e vem perguntar depois, né, as pessoas do bairro ali, mas como que é? Como é que você faz quando você fica sozinho com seu filho? O que você faz, sabe? Você acaba virando um exemplo de que é possível, né, ser pai, assim, em tempo integral, ser pai e poder ser um parceiro realmente da sua esposa. Isso é interessante, porque a sociedade ainda não está acostumada com certas configurações ou certas funções, né, Edilene? Então pode causar uma estranheza, mas quando o exemplo é muito positivo, como esse do Axel, pode ser que aí a gente tem uma fagulha do que seria uma transformação social mesmo, não é? E você viu, a grande diferença é que o casal estava muito tranquilo quanto à decisão. Porque se um deles não estivessem tranquilos, qualquer comentário, qualquer olhar torto poderia gerar um conflito entre eles. Mas como os dois estavam muito determinados, estruturados nesse sentido, então o que vem de fora não abala. Né? Não abala, muito pelo contrário, tem essa outra repercussão, que é poder servir como modelo. Falar, olha, esse modelo está funcionando. Talvez não funcione para todas as famílias, mas para você está funcionando, então está valendo. Né? Isso que vale. Cada casal vai escolher a dinâmica e a forma como quer viver, de acordo com os próprios valores. Isso é um respeito que a gente tem que ter, né, para todos. No artigo que você escreveu, até que eu pesquisei aqui vastamente, que fala sobre essa importância da figura paterna, você falou, Camila, eu vou te contar por que eu decidi escrever esse artigo. Por que você decidiu escrever um artigo sobre a figura paterna? Hein? Olha, muito interessante. Eu, no consultório, atendo há mais de 27 anos. Então, eu acompanhei a mudança do papel do pai. Hoje em dia, os pais, eles que trazem as crianças para a sessão, são eles que agendam, eles que desmarcam, eles estão muito mais comprometidos do que há 20 e poucos anos atrás. Mas um caso me marcou muito. Eu recebi um pai que tinha acabado de nascer o bebê e eles haviam se separado. E ele não estava conseguindo visitar o bebê. Né? Então, por conta da separação, a ex-esposa não quis que ele participasse ativamente. E ele entrou com pedido, né, para o juiz, para que pudesse participar. E eu achei aquilo muito lindo, né? Muito lindo dele, ele poderia se acomodar, falar, é bebê mesmo, agora tem que ficar com a mãe, quando ela for mais velha, a criança for mais velha, aí eu entro em contato, aí eu vou saber dos meus direitos, mas ele não fez isso. Então ele passou por um processo psicoterapêutico comigo e foi acompanhando e foi solicitando, e eu vi assim o sofrimento, a dor, o desejo de poder estar com a filha, mesmo estando separado, mas podendo exercer e fazer cumprir, valer o seu papel de pai. Eu achei aquilo muito interessante, e outros pais também que na época eu estava atendendo, solicitando guarda compartilhada. Então, mesmo depois de uma separação, eles ainda queriam exercer o papel de pais. Não só visitar as crianças depois de 15 dias, né, ou a cada 15 dias, ou ficar nas férias. Nada disso. Eles queriam mesmo estar junto com os filhos, que estava tentando uma mudança de cidade
porque a criança é de São Paulo, mas uma criança adoentada, uma criança especial que precisava de muitos cuidados. Mas ele não estava conseguindo no departamento dele fazer essa transferência. E ele estava sofrendo demais com isso. Então essas coisas mobilizam muito. Né? Então eu vi assim, a transformação do pai hoje em dia, como ele está. Ele está querendo ser muito mais participativo e conviver na rotina ali com a criança, mesmo muitas vezes estando separado. Nossa, é demais, isso é riquíssimo. Bom, infelizmente a gente está na reta final aqui do nosso Mentalistas, mas Axel, só para a gente passar uma mensagem final aqui para o nosso ouvinte, que ou pode ter receio de ser pai, ou está nesse momento, a esposa está para ter filho e tal, queria que você desse um recado para esse ouvinte, né? Como é ser pai em tempo integral, qual que é a importância, enfim, passa um recado aí para o nosso amigo ouvinte, vai, Axel. Vou passar um recado que pode ser assustador, mas olha, não é fácil. Não é nada fácil, é muito cansativo, mas é muito recompensador. E quando tiver um momento difícil, para um pouco, pensa assim, olha, eu consigo, eu acredito, eu vou ajudar, eu vou criar o meu filho, eu vou cuidar da minha esposa, né? Tem sempre em mente isso, né? Vou cuidar dela, vou cuidar dele, e eu consigo, e ter amor, muito amor. Muito legal, esse é o Axel Rude, que é pai em tempo integral, pai do Igor, de 3 anos, do Arthur, de 1 aninho. Como que é o nome da sua esposa? A Bila. A Bila também, né, que não pôde estar conosco aqui, mas manda um abraço para ela. Parabéns pela história de vocês, viu, Axel? E também a Edilene Bellini Peroni Benzic, que é psicóloga. Um recado final aqui para o nosso ouvinte sobre a figura paterna. Então, Camila, eu queria deixar um recado para os pais, mesmo que sejam substitutos, né, ou pai biológico, enfim, o pai no sentido da palavra, que eles não desistam do seu papel, porque eles têm um papel fundamental para o desenvolvimento e para a formação da criança, do filho, do seu enteado, do seu neto, enfim, do seu afilhado. Não desista, mesmo que não haja um espaço concedido para que você exerça esse papel, não desista. Busque esse espaço, porque aquela criança precisa muito de você. Obrigada, viu, Edilene, pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no Mentalista. Eu que agradeço, Camila. Com os trabalhos técnicos de Roger Palme, o Mentalistas fica por aqui. A apresentação de Camila Tulinski, gerente de jornalismo é a Paula Marinho, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até a próxima!